Fala pessoal, tudo bem? Ele de volta aí, professor Laurence, né? Estamos na área, 7º ano, tudo bem com vocês? Números racionais na veia. Estou falando sobre o livro 2, tá? Aula número 7, estamos na segunda semana, ainda continuando, pessoal, com os processos de números racionais, né? Trabalhando um pouco com as frações e com os números decimais, né? Com as frações e com os números decimais. Bom, para o tema de hoje, olha aqui para a tela, nós iremos trabalhar então as propriedades de potência de números racionais, as propriedades, pessoal, de potenciação, tá? Então, antes de começar essa aula, vamos lembrar de algumas propriedades, pessoal, de potenciação. Algumas propriedades, tá? Então, quando você vai ter, por exemplo, o tema chamado então de potenciação, potência, né? Aqui, ó. Então você tem, por exemplo, o tema de potência ou potenciação. Nós temos, por exemplo, quando você está criando contas, quando você está efetuando continhas aí, você vai ter que criar essas continhas ou resolver através de propriedades, tá? Propriedades. O que são as chamadas propriedades, pessoal? São as regras. Tá, são as regras. Então você consegue fazer o quê? Gente, as contas de acordo com regras, né? É complicado você fazer uma conta, chegar numa solução e... Mas por que deu essa solução? Ah, porque eu fiz certinho, porque eu acho que não. Cuidado, essas conjecturas não é legal. Você utiliza o que? As regras, as propriedades, né? As chamadas propriedades. Algumas propriedades super importantes, pessoal, quando você fala em potenciação, seria, por exemplo, uma delas aqui, ó. A regra da multiplicação de potência com a mesma base. Multiplicação de potência com a mesma base. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. 2 elevado à quarta potência multiplicado por 2 elevado, por exemplo, ao cubo, né? 2 elevado à quarta potência multiplicado por 2 elevado ao cubo. Então nós temos o seguinte, utilizando então a propriedade, multiplicação de potência com a mesma base, hein? Base é 2, expoente 4, expoente 3. Só para você lembrar dessas nomenclaturas de potenciação. Então na multiplicação de potência com a mesma base, qual é a regra? Você vai repetir a base e vai o quê? Somar expoentes. 4 mais o número 3. 4 mais o valor de 3. Repete a base e soma expoente, tá? Então você vai ter, por exemplo, aqui, ó, 2 elevado à sétima potência, né? Então, claro, se você quiser ali pegar o 2, multiplicar por 2, 7 vezes, beleza, não vê o caso. O nosso caso aqui na questão desse exemplo são as propriedades, né? De o que você pode fazer nesse processo, então, de potenciação, né? E continuando aqui, ó, uma outra regra, uma outra propriedade super importante seria, por exemplo, o processo contrário. Se na multiplicação fizermos uma regra, nós podemos criar uma regra, uma propriedade para divisão. Né? Então, por exemplo, se você tiver assim, ó, 3 elevado à quinta potência divididos por 3 elevado, por exemplo, ao quadrado. Aqui você tem, então, aqui uma divisão de potência com a mesma base, né? Divisão de potência com as mesmas bases. Base 3, expoente 5, expoente 2. Então, na divisão de potência com a mesma base, qual é a regra? Bom, se lá na multiplicação de potência com a mesma base, a gente repetiu a base e somou expoente, ó, repetir a base e somei expoente. Na multiplicação, você soma expoente. Na divisão, que é o processo contrário, o que você faz? Subtrai, não é? São processos contrários, são contas contrárias. Então, nessa divisão, você faz assim, ó, repete a base e vai subtrair expoente, ó, 5 menos o valor de 2. Ou seja, essa resposta final fica equivalente ao valor de 3 elevado ao cubo. Leitura dessa potenciação, 3 elevado ao cubo. 3 elevado a 3 não é o correto de você ler. O correto seria 3 elevado ao cubo, né? Aqui você tem, então, gente, as duas principais propriedades quando você fala, por exemplo, em potenciação, né? A multiplicação e a divisão. Lembre-se, só posso fazer as propriedades nesses dois casos quando forem, por exemplo, de mesma base, beleza? Então agora eu retirei do livro de vocês
duas atividades para a gente então fazer o seguinte, ó, reduza a uma só potência, né, na letra A e na letra B, letra A e letra B. Então vamos agora analisar caso a caso para a gente resolver essa questão, né? Então nós temos, por exemplo, aqui, ó, nós temos a potenciação, só que nesse exercício proposto lá no livro de vocês, as potências, elas são em base no formato racional, né? Então vejamos aqui, ó, no exercício da letra A, ele pede o seguinte para nós aqui, ó, na letra A. Nós temos, por exemplo, aqui o valor então de 0,4 elevado, por exemplo, ao quadrado, 0,4 elevado ao quadrado, multiplicado por quem? Olha, multiplicado pelo valor então de 0,4 elevado agora aqui à quarta potência, né? Elevado à quarta potência. Então vejam, aqui nós temos o quê? Nós temos um primeiro valor aqui, se você analisar, 0,4 elevado ao quadrado, né? 0,4 ao quadrado. Isso aqui é uma potência, né? Uma potência. Nessa potência, a base é 0,4 e o expoente é 2 quadrado, né? Nós temos aqui do lado, aqui, se você observar, gente, uma outra potência, né? Uma outra potência. Nessa outra potência, a base é 0,4, o expoente é 4. Ah, mesma base, mesma base. A base 0,4 e a base 0,4. Então, na multiplicação de potência com a mesma base, o que você faz então aqui? A regra, ela é simples, né? Você vai repetir a base, e nesse caso é o 0,4 e logo em seguida, segundo a propriedade lá de potenciação, repete a base e você vai somar expoentes. Ó, 2 mais o número 4, né? Claro, dá para fazer a conta de cabeça, 2 mais 4 é 6, né? Mas aqui só para você lembrar das propriedades. Repetir a base e você vai agora somar expoentes, né? Bom, então continuando aqui, ó, você vai ter o seguinte, 0,4 elevado à sexta potência, né? 0,4 elevado à sexta potência. A gente pode ir um pouquinho mais além nessa questão do exemplo, né? Então, aqui você já tem uma única só potência, já simplificamos. Mas a gente pode simplificar mais ainda, porque o 0,4 você pode transformar em forma de fração, né? Então, por exemplo, o 0,4 na leitura desse decimal é 4 décimos, né? 4 décimos. Então, seria, por exemplo, 4 décimos, que é equivalente, por exemplo, ao 0,4, 4 décimos. Bom, e além disso, observem, o 4 décimos é uma fração que dá para torná-lo irredutível, não é? Então, se você lembrar dos critérios de divisibilidade, tanto 4 quanto 10, eles são números pares. Então, permite que você faça a divisão em cima e embaixo pelo valor de 2, né? Então, fazendo a divisão por 2 em cima e por 2 embaixo, né? Aqui, ó, dividindo por 2 em cima e dividindo por 2 lá embaixo, você vai ter o seguinte, 4 dividido por 2 é equivalente a 2, né? E o 10 dividido por 2 é equivalente ao número 5, né? Então essa vai ser então a potência, ó, 2/5 elevado à sexta potência, né? 2/5 elevado à sexta potência. E além disso, se quiserem ainda fazer mais uma situação, gente, para você deixar ele mais bonitinho com propriedade, nós vimos em aulas anteriores também, na questão de potenciação, que esse expoente aqui é 1, esse expoente aqui é 1, né? Então você pode pegar o 6 e multiplicar os expoentes. Então, numa escrita mais simplificada e mais legal ainda, você vai ter o seguinte aqui, ó, 1 vezes 6, nós temos o 2 elevado à sexta potência, sobre 1 vezes 6 é 6, ou seja, 5 elevado à sexta potência. Então, daquele valor grandão em forma decimal, nós fizemos diversas operações, diversas propriedades, diversas regras, né, para chegar, por exemplo, num único valor, numa única potência, né? Então, aqui eu fui meio que passando para vocês algumas regras, já passado para vocês, de potenciação, de potência. Entendido como é que faz? Tudo bem? Então vamos partir agora para a letra B. A letra B, aparentemente, ele parece ser um valor mais fácil, porque não está em decimal, né? Ele está em forma de fração. Então a regra da letra B, aparentemente, parece ser algo mais fácil, algo mais simples.
Então, nessa atividade da letra B, vamos copiar aqui, ó. Na letra B, a atividade é você pegar, então, o número 2/3 elevado ao cubo, depois divididos por quem? Pelo valor, então, de 2/3 elevado ao quadrado. Né? Divisão, então, de potências, Então, notem, novamente, se você observar esta fração aqui, esse número em azul, isso aqui é uma potência, né? Dessa potência, o 2/3 é base, o expoente é 3. E aqui em azul, você vai ter, por exemplo, uma outra potência. Dessa potência, a base também é 2/3. Opa, esse ao quadrado está lá fora, tá, gente? Esse quadrado aqui, ó, ele fica lá fora, né? Então, essa base é o 2/3 e o expoente é 3. Multiplicar, aqui é divisão, né? Divisão de potência com a mesma base. Então, na divisão de potência com a mesma base, qual vai ser a regra então? Nós iremos repetir essa mesma base, que é o 2/3, e nós iremos subtrair o expoente. Então, 3 menos o valor, então, de 2, né? 3 menos o valor de 2. Claro, dá para fazer o cálculo de cabeça bem rápido, mas para a gente lembrar das regras e das propriedades de potenciação. Então, nós temos, por exemplo, que o 2/3... E aqui 3 menos 2 é equivalente ao valor de 1. 2/3 equivalente ao valor de 1. Lembrando, como é potenciação, quando você tem uma potência em que o expoente é equivalente a 1, vale a pena você nem mostrar ele, mas você sabe que aparece o número 1 ali escondido, tá? Então 2/3 elevado a 1, ele é a mesma coisa, ele é equivalente, por exemplo, com o valor de 2/3, né? Então sempre que você tem um expoente equivalente ao valor de 1, você simplesmente retira ele e deixa aí, ó. Resposta é 2/3, essa vai ser a chamada resposta final, né? 2 pelo valor de 3. Divisão de potência com a mesma base. Repete a base e você vai o quê? Subtrair expoentes, né? E depois, elevado ao valor de 1, você tem simplesmente a própria base. Elevado a 1 é a própria base que vai ser, então, a resposta. Tudo bem? Então, só recapitulando, gente, que na nossa aula de hoje, nós temos muitas regras de potenciação, né? A multiplicação de fração, a soma, a subtração está bem definida, né? Então agora nós estamos misturando um pouco desses processos com a potenciação, que são regras e propriedades que você deve aplicar, né? Não alterando a questão da fração, aí você encontra a resposta de boa, né? Aí você encontra a resposta na boa. Então aqui está a atividade proposta do professor Lawrence na tela, para você observar. Então na página 89 e na página 90, nós temos que fazer então para você desenvolver mais habilidades, o desenvolver e aplicar e a atividade número 1, para que você consiga com essa aula de hoje ter base suficiente para resolver essas questões sozinhas aí em casa. Tudo bem? Então tá certo, essa foi a nossa aula aí de valores racionais, tá bom? Um grande abraço para você, gente, e a gente conversa no próximo encontro. Tchau, gente!